E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida muito curiosa, porque hoje Vladimir Fedosev, em uma situação onde ele precisa vencer Radoslaw Wojtaszek para avançar na Copa do Mundo, na verdade para permanecer no campeonato ele precisa vencer, o empate não é suficiente, ele traz uma abertura excêntrica, ele traz uma abertura que já foi refutada há 400 anos atrás. É isso mesmo, você não ouviu errado, nós temos uma linha que foi refutada na época do Joaquino Greco, em 1620. Sem mais delongas, vamos à partida porque ela é interessante por conta própria. O Radoslaw joga peão em D4, e vem peão em E6, nada de errado com isso. Peão em C4, ocupando o centro do tabuleiro, não querendo jogar E4 e transpondo para uma francesa. No entanto, ao invés de jogar D5 e transformar a posição em um gambito da dama recusado, o Fedosev está numa posição onde ele de pretas precisa tirar um coelho da cartola, ele precisa vencer. Então ele joga B6, que é para tirar o seu oponente da zona de controle, basicamente preparando para fianquetar o bispo de casas escuras. E após o E4 do jogador de brancas, vem bispo B7 pressionando o peão de E, e nós temos mais ou menos uma defesa Owen, né? A defesa Owen seria E4, B6, só que com o peão em C4 e o peão na casa de E6. Normalmente você defende esse peão de cavalo e o jogador de pretas crava o cavalo com bispo B4. Para evitar essa ideia, vem bispo em D3, defendendo o peão de bispo, e não tem como você pressionar com bispo em B4, por exemplo. Então, nessa posição, o Fedosev, ao invés de jogar um lance normal que desenvolve uma peça, sei lá, cavalo F6, cavalo C6, joga peão na casa de F5. E esse lance é parte do princípio que eu tô atacando o peão de E, se por um acaso você tomar, você vai acabar pendurando o peão da casa de G2, já que o bispo saiu de F1. Qual que é o problema dessa linha, né? Você pode ver que o Stockfish gosta bastante da posição branca. O problema dessa linha é que ela já foi jogada antes. Em 1620, eu vou mostrar a partida pra vocês, porque é uma miniaturazinha, entre o Joaquino Greco e um jogador que não se sabe o nome, né? Foi bispo B7 pressionando o peão, bispo D3, F5, e o Joaquino Greco aceitou o peão, o adversário pegou aqui em G2, levou dama cheque, certo? G6, peão toma, cavalo F6 ameaçando a dama, e aqui o Joaquino Greco nem avança o peão com cheque, não, ele joga peão toma H7, sacrificando a dama porque bispo G6 é checkmate. Então você pode imaginar que desde 1620 a gente já tem uma noção que o lance F5 não é dos melhores lances aqui pra gente jogar de pretas. Só que o Fedosev tá apostando que a posição vai ficar confusa o suficiente, difícil o suficiente para que as brancas convertam, que ele possa, de alguma maneira, pegar a vantagem, porque o adversário não estudou isso daqui com toda certeza, né? Todo mundo sabe que é uma linha refutada, não tem por que estudar lá fundo. Então temos peão toma F5 e bispo toma G2 por parte do Fedosev. Claro, a ideia é tomar a torre de H1, mas quando você move o seu peão de F, você fica susceptível ao dama na casa de H5 cheque, que é justamente o que vem aqui por parte das brancas, certo? Vem peão em G6 por parte das pretas bloqueando o cheque, você não vai caminhar o rei pra frente, caminhar o rei pra E7, se você jogar isso, por exemplo, você já vai perder o bispo imediatamente, e com ele o jogo, o roque e tudo mais, sua autoestima, né? E por consequência, nós temos aqui G6 por parte das pretas bloqueando o cheque da dama. Peão toma, e a ameaça é jogar peão na casa de G7. Diferente da linha da partida que foi jogada pelo Joaquino Greco, né? Cavalinho F6 perderia, mas não pela mesma ideia, não por peão por H7, né? Porque dessa vez o bispo G6 não seria checkmate, já que o rei possui a casa de E7 para caminhar. A ideia geral para o jogador de pretas para não jogar cavalinho F6 é porque as brancas ainda vão sacrificar a dama. No entanto, o jogador de brancas é um cara religioso e ele acredita em reencarnação, então ele acredita que se G7 ele entrega uma dama, no entanto ele faz uma nova enquanto ele captura a torre, né? A dama reencarna na posição de H8 capturando uma torre e o jogador de pretas estaria completamente perdido. Então para evitar o G7 cheque, o Fedosev joga bispo em G7. De fato nós temos peão toma H7 com cheque descoberto, rei em F8 e nessa posição basicamente o Fedosev tá falando, ok, eu claramente estou pior, tô com o rei em F8, né? Você vai ter um ataque ao meu rei, no entanto eu vou ganhar uma torre. Eu quero ver você fazer esse ataque valer a torre que eu tô tomando aqui na casa de H1. Vem bispo G5 por parte das brancas, cavalinho F6, né, lidando com o ataque à dama e atacando a dama branca, dama em H4 e finalmente bispo por torre na casa de H1. E aqui, o jogador de brancas está melhor. No entanto, né, qual que é a ideia dessa escolha de abertura super excêntrica do Fedosev? Apesar do jogador de brancas estar melhor, não é fácil de converter.
Porque todo mundo sabe que isso aqui tá ganho, no entanto ninguém estudou como ganhar. E ele tá contando com isso, porque ele precisa da vitória. Pretas, afinal de contas, tem uma torre a mais. Então, qual é o plano vencedor para o jogador de brancas? Eu quero que você pause o vídeo e eu quero que você tente encontrar por conta própria o lance que pressiona a vantagem para as brancas, né? Quais são os lances aqui que o jogador de brancas vai jogar para vencer essa partida? Ou, caso você não seja capaz de encontrar, aí você realmente vai entender que o plano do Fedossev até que não foi tão ruim assim, né? Aqui as brancas jogam cavalo em E2, que é o lance correto. O plano correto para as brancas era jogar cavalo em F4, seguido por cavalo em G6 cheque, né? Essa daqui é a manobra correta. O jogador de pretas não tem tempo, por exemplo, de retornar o seu bispo, né? Poderia até jogar bispo F3, mas depois de cavalo na casa de F4, não dá para você parar o cavalo G6 cheque. Se você jogar bispo em H5, eu posso apenas tomar o bispo, né? Se você joga qualquer outro lance, vai vir cavalo na casa de G6 cheque. E agora, por exemplo, a torre tá caindo. Tem o problema também de que se você caminha o rei pra casa de F7, que é basicamente o que você tem, cavalinho E5, no mínimo ganha o cavalo ou no mínimo ganha o bispo também, né? Eu não preciso nem tomar a torre, eu tenho muito melhor. Cavalo E5 cheque, tô ganhando o bispo. Se você tomar, eu tô ganhando o cavalo. Então, as brancas têm esse planinho do cavalinho F4 e cavalo G6, mas as pretas também têm o seu contra-jogo. Fedossev joga cavalo em C6, com a intenção de jogar peão na casa de E5, colocar um cavalinho E5 e começar a trocar algumas peças. E nessa posição, existe apenas um lance para o jogador de brancas que vai manter a vantagem. E eu gostaria que você tentasse encontrar mais uma vez, porque é isso, né? A posição das brancas é ganha, mas não é fácil de ganhar. Você precisa acertar um monte de lances em sequência, você precisa acertar lances difíceis para você poder converter essa vitória. Se nessa posição você diz que as brancas continuam com o seu plano normalmente, eu vou jogar cavalo em F4, como na outra linha, para jogar cavalo em G6, eu sinto muito, mas você acaba entregando toda a vantagem, porque o E5 que as pretas querem jogar vem com tempo no cavalo. E esse E5 é fundamental para tentar romper o centro do tabuleiro e basicamente atacar o seu rei gerando aqui contra-jogo. Então, por exemplo, cavalo em G6 cheque, F7, cavalo por peão, né, a linha que a gente analisou anteriormente, cavalo toma, peão toma, e antes essa linha ganhava, agora não ganha mais, porque o centro está muito mais aberto e o jogador de pretas tem um ataque direto para fazer. E agora, basicamente, as brancas estão perdidas porque você não tem justificativa pela torre que perdeu na casa de H1. Na verdade, o único lance que mantém a vantagem para as brancas, dificílimo de jogar por sinal, é o lance cavalo em D2, né? E a razão pela qual o cavalo em D2 é um lance forte é porque você desenvolve e prepara para fazer o roque com tempo. Então, se pretas tentarem romper o centro com E5, não ganha tempo num cavalo em F4, por exemplo. Ele pode tomar esse peão, mas também não ganha tempo em peça nenhuma. Brancas fazem um roque grande com a iniciativa em cima do bispo. E o jogador de brancas mantém essa forte iniciativa, né? Se você for prestar atenção, o bispo saindo, já vem torre na casa de G1, trazendo mais uma peça para o ataque, pressionando o bispo da casa de G7. E as pretas estão, claro, com material a mais, mas essa torre a mais que tem o jogador de pretas realmente não vai fazer tanta diferença no final das contas, né? Na partida, no entanto, o Ostazek joga cavalo C3, que é um lance super natural, fazendo a mesma coisa. Só que é diferente. Por que em C3 o cavalo é pior do que em D2? Porque vem o E5. E naquela linha, se viesse o E5, né, você poderia fazer o roque grande com o tempo no bispo. E agora? Agora você faz o roque grande com o tempo no bispo também, mas ele não tem que tirar o bispo aqui. O Fedossev pode tomar o peão com o tempo no seu cavalo, que está mal posicionado na casa de C3, e de repente, se a gente começa a trocar todas as peças, o jogador de pretas tem peça a mais. Ele tomou uma torre, que você não tem. Então, no final das contas, a preparação do Fedossev com uma abertura refutada numa partida clássica, pensada, deu super certo. E ele já igualizou, mas ainda tem a vantagem material. Aqui brancas tem muitas opções, e é o melhor lance a se jogar, na verdade, é cavalo por D4, que é contra-intuitivo, porque começa a trocar peças quando você tem menos material. Depois de cavalo por, dama por, você entra num descoberto do bispo aqui, e essencialmente o jogador de pretas tem a opção de devolver uma peça para entrar num final igual com o cavalo em E4 ameaçando a dama. Aqui nós podemos entregar a nossa dama com um cheque na casa de G7, tomar a dama do adversário, o adversário tem a opção de tomar o nosso cavalo aqui na casa de C3, nós temos aqui a opção de jogar torre cheque primeiro, que é legal para piorar a qualidade do rei do nosso adversário, e daí
optar por tomar o cavalo ou tomar o bispo, né? E nós temos esse final de jogo, por exemplo, onde os dois bispos vão acabar caindo e a posição, na verdade, é uma posição igual, né? O material, ele tá igual, nós temos, na verdade, aqui a qualidade a menos, mas alguns peões por ela, esse peão é muito forte, e essa provavelmente deveria ter sido a escolha de como seguir pelo Wojtaszek. No entanto, ele segue pela maneira mais simples, tem um bispo caindo aqui, né? Vamos tomar o bispo. E agora, peão toma cavalo, claro. Só que conforme vamos trocando peças dessa maneira, o jogador de pretas está, na verdade, ganhando. Aqui, cavalo em F4 jogam as brancas, ainda com aquele mesmo plano de cavalo G6 cheque. Cavalo em E5 jogam as pretas, com tempo no bispo, né? Querendo o cavalo tomar bispo, que seria mais uma troca de peça numa posição de material a mais para as pretas, mas também parando o cavalo G6. E as brancas deveriam ter jogado bispo em E4, que é um lance mais ativo. Por quê? Porque bispo em E4 ataca a torre e se posiciona nessa diagonal, que é algo importante, mas as brancas jogam bispo em C2. Então agora nós estamos em uma posição onde, na verdade, o Vladimir Fedoseev está completamente ganho, porque a sua abertura duvidosa não foi refutada. Pause o vídeo e veja se você seria capaz de ganhar essa partida sendo Vladimir Fedoseev. Pausou? Eu espero que você tenha sido capaz de encontrar, meus parabéns, inclusive, caso você tenha encontrado, cavalo na casa de F3, dando um duplo na dama e no bispo forçando mais e mais e mais troca de peça. E nessa posição, né, vamos dizer, a melhor sequência para as brancas é seguir com cavalo G6 cheque. Vamos dizer que rei na casa de E8, que seria o melhor lance. Dama na casa de F4, cavalo toma bispo, dama toma e acabou o ataque. Acabou o ataque das brancas, né? Trocou peça o suficiente para que o ataque morra. No entanto, você percebeu que a partida ficou estranha quando eu joguei cavalo em F3, porque mudou a cor do tabuleiro, a gente foi pro tabuleiro de análise, né? E tomar em C2 aqui, na verdade, não é bom, tá? É melhor a gente jogar o cavalo em F3 mesmo e manter essa tensão como está. Na partida, Fedoseev ficou com medo da ideia do cavalo G6 e jogou rei na casa de F7, que é um lance perdedor. Vem agora cavalo em H5 ao invés de cavalo G6, ameaçando ganhar o cavalo, porque agora ele tá ameaçado 3 vezes, a gente também tá ameaçando o bispo ali, né? O mesmo cavalo em F3 vem, dama em F4 por parte do Wojtaszek, o computador tá dando um erro aqui, mas é o lance da máquina, eu não entendo isso. Cavalo por, dama por, e diferente da posição anterior, que a gente falou assim, o ataque acabou, né? O rei estava na casa de E8 e a gente tinha falado, não, aqui o ataque acabou. Nessa posição, brancas já estão ameaçando dama por G7, brancas estão ameaçando bispo G6, brancas estão ameaçando tudo. E aqui, Vladimir Fedoseev defende o bispo, joga dama em F8. E ele entra numa posição na qual, após o último lance, bispo G6, a partida está completamente acabada. Por quê? O dama em F8 foi terrível, né? Foi um lance terrível, porque acaba perdendo a dama. Aqui nós temos bispo em G6 cheque, certo? Forçando o rei à casa de E7, onde nós podemos seguir perseguindo com torre em E1 cheque. E o rei tem duas belas escolhas, né? Ou ele vai para D6, ou ele vai para D8. Nenhum dos dois muito apetitoso, né? Se ele vai para E8, torre em E8 é uma conversão muito simples, ganhando bastante material, né? Porque a gente tá atacando o rei, tá atacando a dama, dama toma, né? Bispo toma, aqui, sei lá, se cavalo toma, se rei toma, qualquer que seja o caso, cai G7 depois também. Se por um acaso, né, ele vai para a casa de D6, tem um teminha de jogar dama D5 checkmate, que é um teminha muito importante, né? Mas aí a gente não vai tomar o cavalo para jogar dama D5 checkmate. Se você fizer isso, na verdade, as pretas ganham a dama e o jogador de pretas consegue empatar. Na verdade, a gente jogaria dama E5 cheque, aí rei C6 é único, o bispo volta para E4 cheque, e aqui agora o jogador de pretas tá numa sinuca de bico, né? Porque não dá pra bloquear o cheque... Quer dizer, ele pode bloquear o cheque de peão, né? Mas, por exemplo, se ele tomar de cavalo e o dama D5 é mate. Então ele bloqueia de peão. Agora, cavalo por cavalo, a gente já desalinhou o rei aqui, a dama D5 vai ser mate vindo na próxima. Então, realmente, bispo em H6, rei B1, sei lá, C2, tentando alguma gracinha, né? Rei por C2 e dama D5 tá vindo com mate. Em poucos lances, o jogador de pretas, com toda certeza, perderia a partida e, portanto, o abandono. Essa daqui foi uma das partidas mais estranhas do dia de hoje, né? Por isso eu resolvi compartilhar ela com vocês. Definitivamente foi interessante, parece que foi jogada 400 anos atrás, mas foi jogada hoje mesmo.
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.